A paz do Senhor para os meus irmãos, a paz do Senhor, boa noite. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do IBAD, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus, Núcleo Niterói, sob a supervisão da nossa querida Ana Deise e o nosso amado pastor Celso Brasil. Estamos estudando esse livro, Epístolas Paulinas, e vamos estudar um pouquinho sobre Coríntios, 1º e 2ª Coríntios. E vamos falar um pouquinho sobre o contexto histórico daquela época, o que estava acontecendo com a igreja, por que Paulo passou por lá, o que aconteceu, né, quais foram as mudanças, se houveram mudanças com o povo de lá. Continuem atentos que tem muita coisa para compartilhar com os irmãos. Aqui no livro de vocês, na página 87, diz assim: 1 Coríntios, a busca pela solução de conflitos. E fala um pouquinho sobre a igreja de Corinto. Aqui o ministério de Paulo em Corinto começou por volta de 50 depois de Cristo. Inicialmente, ele proferia todo sábado discurso na sinagoga. Todo sábado Paulo discursava na sinagoga. E esse discurso de Paulo acabava persuadindo, ou seja, influenciando positivamente os judeus para se converter. Os judeus e os gregos também. E por conta dessa oposição dos doutores da lei, das pessoas que eram opositores ao Evangelho, eles enfrentavam alguma dificuldade. Ele teve que se mudar da onde ele estava para um outro lugar. E Deus havia falado com ele que aquela cidade, para aquele povo, Deus ali tinha muitas pessoas, que muitas pessoas iriam se converter através da sua palavra. E realmente, como nós sabemos, quando Deus fala, né, se cumpre. E isso ocorreu. E Paulo teve que abrir uma igreja em Corinto, na cidade, em Corinto. Teve que abrir uma igreja lá. E até tem algo que Paulo escreveu dizendo assim, ele podia dizer: pois, embora tenhais 10.000 tutores em Cristo, certamente não tendes muitos pais, porque eu me tornei vosso pai em Cristo Jesus, por intermédio das boas novas. Essa referência está em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 15. E em Corinto, a cidade tinha assim era uma grande metrópole, uma grande capital, e o comércio marítimo era muito grande. Era uma capital de muita importância, onde se tinha uma capital rica. Para a gente entender mais ou menos o contexto, é como se fosse o eixo Rio-São Paulo ou Nova York, né? Mais ou menos assim. Então era que tinha tudo, e tudo acontecia nessa cidade. E tinha um templo lá, os pagãos, né, adoravam a deusa Diana, que chamava a deusa da fertilidade. E nesse templo tinham 1.000 mulheres que se prostituíam lá dentro. Olha só que coisa, né, coisa absurda. Esse templo. E as pessoas frequentavam ali naturalmente. E a imoralidade, a falta do bom senso, era muito grande naquela cidade. Era muito grande. Então Deus ele escolheu aquela cidade, escolheu Paulo para ir para aquela cidade, exatamente por essas questões. Mas o objetivo que Deus mandou Paulo ir lá não foi para castigar aquele povo. Pelo contrário, nós sabemos, foi para salvar aquele povo, por ter misericórdia daquele povo que Deus enviou o apóstolo Paulo lá. E tem algo aqui que eu achei interessante também destacar. Paulo, por conta dessa imoralidade que havia, Paulo continuava pregando o evangelho, e ele achou necessário fazer uma crítica através de uma carta. E essa carta ao povo de Corinto, Paulo destacou algumas coisas como a imoralidade, a perversão, os falsos costumes, os falsos profetas, coisas dessa natureza. E Paulo até em determinado momento ele usa uma ilustração que ele exortava sobre a fidelidade, que ele sabia que eles, né, praticavam competições atléticas nos jogos istmicos. Esses jogos eram jogos em honra
ao deus Poseidon, né? É um deus de muita importância na mitologia grega. E diz assim Paulo: não sabeis que os corredores de uma corrida correm todos, mas apenas um recebe o prêmio. Correi de tal modo que possais alcançar. Além disso, cada homem que toma parte numa competição exerce autodomínio em todas as coisas. Ora, eles, naturalmente, fazem isso para obter uma coroa corruptível, mas nós, uma coroa incorruptível. Então, essa alegoria, né, essa comparação que Paulo fez a eles, é exatamente porque eles estavam inclinados a jogos também, então Paulo pegou um contexto deles e pegou o evangelho. Da mesma forma que Jesus, quando pregava o evangelho, pegava o contexto do agricultor e falava sobre semente, o plantio, pegava algo sobre os pescadores, falava em pesca, peixe, rede, né? Exatamente nessa linha de pensamento. Então, falava uma linguagem para o público que se quer atingir. E até um conselho que nós temos: se você for pregar, se você for ministrar estudo para alguém, procure falar a linguagem onde as pessoas vão te ouvir. De nada serve você falar uma outra linguagem onde as pessoas não vão ter esse conhecimento. Okay? Amém? Tá bom? A carta escrita aos Coríntios foi escrita durante a terceira viagem missionária de Paulo, que passou bastante tempo lá em Éfeso. Provavelmente durante o último ano da sua estada ali. O apóstolo recebeu notícias perturbadoras sobre as condições da igreja coríntia. Paulo foi informado pela casa de Chloe, que havia dissensões entre os coríntios. Estéfanas, Fortunato e Acaico também chegaram ao Corinto e talvez fornecesse algumas informações sobre a situação dali. Então, Paulo recebeu informações sobre o que estava acontecendo naquela igreja ali e muito preocupou. Lembrando uma coisa, irmãos, que quando Paulo obteve essas informações, não eram informações para fazer como se fosse uma fofoca, eram informações que eram relevantes, porque ele, tendo implantado uma igreja lá, o povo tinha deixado o povo muito bem e o povo estava se corrompendo, porque estava misturando, trazendo coisas para dentro da igreja que não eram bons para a salvação deles. Aqui na página 87 do nosso livro, fala sobre a igreja, né, de Corinto, sobre as prostitutas, como nós já falamos. Aí, na página 88, ele vai falar um pouquinho sobre os conflitos encontrados na igreja. O primeiro conflito foi que a respeito da preferência por líderes diferentes. O segundo, o orgulho, fazia com que o crente se achasse superior ao outro. Então, algumas pessoas de lá achavam que Paulo, por ser um líder que foi um apóstolo, que foi apresentado por Deus, foi chamado por Deus, não tinha muita importância para eles, não para nós, mas para eles não tinha muita importância. E em contrapartida, eles tinham muito orgulho de serem os crentes, os escolhidos. E isso também, né, acaba preterindo o que Paulo estava pregando. Então as pessoas acabam não dando atenção à pregação de Paulo. O terceiro motivo que estava vindo os conflitos era imoralidade sexual. Entre elas estava de forma muito grande a prostituição, fornicação, infidelidade conjugal. E o quarto, os litígios, qualquer discordância entre os irmãos, ou seja, litígio, qualquer coisa, qualquer discordância, até uns problemas domésticos, problemas caseiros, problema de vizinhança, alguma coisa assim, eles estavam partindo para a justiça, ao invés de resolverem ali. Aí, porque esses crentes, por conta de contato com as leis de Deus, eles estavam se corrompendo muito com uma velocidade muito grande, com a influência da cidade em si, porque não era uma cidade própria, né, para você conviver, ainda mais pregar a palavra, não, receber a palavra, e eles acabavam se corrompendo de forma muito fácil. E também tinha por conta e havia um problema muito grande ali por conta da idolatria, né? Porque por conta daquele templo que nós falamos ainda anteriormente, o templo da deusa Diana, que era chamada por eles de deusa da fertilidade, então a idolatria era muito grande naquele lugar. Mas quem pegava as pessoas que embarcavam na idolatria eram os crentes, tá? Não eram os pagãos, eram os crentes.
que estavam correndo atrás da idolatria, estavam virando idólatras por outros deuses. E também outro problema que tinha, aqueles crentes aqui, devido ao seu pouco contato com as leis divinas, tinham muitas dúvidas acerca do casamento cristão, da monogamia, da abstinência sexual. A questão da idolatria, porque a cidade era muito idólatra, nós já falamos. Porque fazia com que os crentes cultuassem a Deus e aos ídolos. Por último, havia a desordem na ceia do Senhor também, que nós vamos falar um pouquinho mais à frente. Aí, aqui embaixo, no tópico, fala sobre as divisões da igreja. A desunião da igreja de Corinto era tão grave que os crentes começaram a escolher seus próprios líderes espirituais. A igreja estava, na verdade, uma linguagem bem popular aqui, a igreja estava de cabeça para baixo, de pernas para o ar. Cada um seguindo uma direção, a direção que mais lhe fazia bem. E Paulo teve que colocar mais ou menos uma expressão bem conhecida, a casa em ordem. Uns queriam ficar, uns estavam tendendo a ficar com Paulo, escolher o lado de Paulo, seguir a Paulo. Outros, Paulo por conta do seu conhecimento, sua sabedoria. Outros por conta de Apolo, por conta da sua eloquência no falar, desenvoltura no falar. O terceiro grupo, por conta de Cefas, Pedro, tá? Eu mesmo. Que eles respeitavam ele por ter sido apóstolo e ter andado com Jesus. E o quarto grupo, o pior de todos, dizia ser de Cristo. Para esse quarto grupo era o pior de todos, dizia que era para ser de Cristo, porque era um grupo que não precisava obedecer a Paulo, nem a Apolo, nem a Pedro. Então falava que é de Cristo, né? E acabava não seguindo a Cristo, mas só dizia de boca que era de Cristo. Aí a 1 Coríntios, aqui, capítulo 1, versículos do 11 até o 13, diz assim: porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe que há contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Paulo pergunta. Foi Paulo crucificado por nós? Outra pergunta. Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Quer dizer, é uma advertência para as pessoas entenderem e saberem o que estava acontecendo, qual era o contexto que eles estavam vivendo. Aí, em seguida, Paulo destacou a existência de dois elementos causadores da divisão da igreja. Esses dois elementos que estavam dividindo a igreja eram a carnalidade e a imaturidade. Com a igreja dos dias atuais, não tem sido muito diferente, né? Parem para pensar. Tem muitas coisas entrando também na igreja do nosso século. Aí Paulo aqui na primeira carta a Coríntios, capítulo 3, versículo 1 ao 3, diz assim: e eu, irmãos, não vos pude falar como as espirituais, mas como as carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podias, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre nós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Para combater a desunião, a carnalidade, a maturidade da igreja, Paulo pediu aos irmãos que fossem unidos, tivessem o mesmo sentimento e o mesmo parecer. Pois a igreja de Corinto não estava vivendo uma unanimidade, como da igreja primitiva. A igreja de Corinto estava cada um para o canto, né? Cada um para um lado, cada um para o seu lado, para o lado que mais achava melhor. Aí, aqui na página 90 do livro, tem assim a divisão de crente, tipo de crente, né? O crente natural, o crente carnal e o crente espiritual. O crente natural o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O crente carnal, aí diz assim, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas, contendas, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? E o crente espiritual é o melhor, diz assim, que nós devemos ser. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, de tudo. E ele ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. É o que nós devemos ser, né? Crentes espirituais. Aí aqui o orgulho da igreja, ainda na página 90, lá no finalzinho. Paulo se apresentou como ministro e obreiro humilde.
Mas alguns crentes em Cristo caíram no pecado do orgulho e deixaram de respeitar a autoridade do apóstolo em Cristo. Mais uma vez, os crentes soberbos se acharam melhores e ao mesmo tempo não davam crédito à pregação de Paulo. Aí aqui na 1 Coríntios capítulo 4, versículo 18 ao 21, diz assim: Mas alguns andam inchados, como se eu não houvesse de ir ter convosco, mas em breve irei ter convosco. Se o Senhor quiser, então conhecereis, não as palavras dos que andam inchados, mas a virtude. Porque o reino de Deus não consiste nem em palavras, mas em virtude. Que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? Aí fala também sobre a imoralidade e a indisciplina na igreja. A igreja de Corinto, um jovem se envolveu sexualmente com a sua madrasta, com a esposa do seu pai. E um fato curioso que todos sabiam, né? A grande maioria, todos sabiam, posso assim supor que todos sabiam, mas ninguém fez nada. Porque a imoralidade deles era tão grande no meio deles, que acabava achando isso não natural, mas aceitável. E Paulo os repreendeu falando sobre isso, porque não é permitido que um jovem possua a mulher do seu pai. Que coisa abominável, né? E isso não pode ser natural. E a advertência de Paulo era para que eles entendessem a gravidade da situação. Mas não era para que o jovem que se envolveu e a mulher que se envolveu também, não era para que eles fossem punidos, mas é para que eles entendessem o tamanho, a gravidade do erro, do pecado que eles estavam cometendo, para que fossem salvos. Olha o amor de Deus, ou seja, a correção, a disciplina serve exatamente para isso. Não é para botar a pessoa, expor a pessoa em praça pública para expor o pecado dela para toda a congregação ver. Mas a disciplina, a advertência serve para isso, para trazer a pessoa à reflexão dos seus erros, dos seus atos, para ela se refletir, ela entender que ela está errada, aceitar que está errada, ser transformada, mudar seu pensamento e se converter ao Senhor, ou seja, voltar aos caminhos do Senhor, se arrepender, pedir perdão a Deus e automaticamente ser perdoada. O objetivo dessa repreensão não é castigar, mas sim mostrar à pessoa que ela está errada para que ela possa alcançar o perdão de Deus. Pense nisso, porque às vezes, quando nós vemos pessoas dentro do nosso convívio em pecado, muitos de nós querem que a pessoa seja castigada, punida, isolada, enfim. Mas na verdade o objetivo não é esse. O objetivo é você tratar com aquela pessoa, tratar daquela ferida, tratar daquele problema diretamente na raiz, de forma mais discreta possível, para que essa pessoa entenda, enxergue, compreenda o erro, abra o coração para Jesus. Jesus vai tratar, o Espírito Santo vai tratar naquele coração, ela vai se arrepender, vai pedir perdão ao Senhor e vai ser perdoada e vai voltar ao convívio. E não é para a gente ficar, crucifica, mata, expulsa, não é isso. O amor de Deus, ela abrange a todas as pessoas e também essas pessoas que estão erradas. Então não podemos aqui, até como mesmo Jesus falou, que Jesus não veio julgar o mundo, ele veio salvar o mundo. E muitos de nós, muitas vezes, queremos julgar o nosso irmão, julgar as atitudes do nosso irmão, julgar a atitude dos nossos líderes. E não é o nosso papel julgar, e sim orar, interceder, aconselhar, exortar, né, se estivermos na direção de Deus, para que essa pessoa possa arrepender e mudar de caminho, mudar de vida. Aí aqui nesses versículos observamos que o apóstolo advertiu severamente os crentes daquela igreja por não terem afastado, excluído ou removido o causador daqueles pecados. Porque tem que afastar, tratar aquela pessoa, afastar no sentido de tratar, não expulsar aquelas pessoas. Né? O que levou o apóstolo a pedir aos irmãos que fugissem da prostituição foi o fato dos crentes de Corinto serem cercados de todo pecado sexual. Está na página aqui 91, indo para a página 92. Aí fala aqui na página 92 o litígio da igreja. São questões que todo problema que eles tinham na igreja, eles iam lá para a justiça comum, não para os servos de Deus, não para a liderança local espiritual. Aí Paulo até advertiu, será que não tem, questionava eles, será que não tem pessoas dentro da congregação, dentro aqui de vós, que possa julgar essa causa? Essa causa tem que ir para um tribunal ímpio, para juízes ímpios, para pessoas ímpias, julgarem a causa de Deus?
Se nós no futuro muito próximo, na volta de Jesus, nós iremos junto com nós iremos julgar, nós seres, né, o seu povo, o povo de Deus, iremos julgar os anjos. Como é que nós não temos condições de julgarmos questões nossas? Isso também às vezes acontece nas igrejas, nos dias atuais. Questões que são para serem discutidas, vividas, né, tratadas internamente, vão para a justiça comum. O que a justiça comum vai saber para poder julgar, né? Então, são questões que nós devemos resolver com oração, com tratamento, com conversa, com muito diálogo, com preferência com pessoas que possam realmente ajudar a orientar e um número mínimo de pessoas, não expondo o problema para todos. Então, isso nós temos que entender também. Aí fala também aqui no finalzinho da página 92 sobre o casamento na igreja. Cinco princípios cristãos que deveriam reger o matrimônio do crente, porque estava havendo problemas também, né, no casamento. Monogamia, satisfação sexual, autoridade mútua, consentimento mútuo e indissolubilidade. Monogamia, não preciso nem discorrer sobre esse assunto, que tem que ser homem e mulher, mulher e homem, apenas, não ter a terceira pessoa na relação. Satisfação sexual, o Paulo adverte, até orienta, sobre a mulher não tem mais o direito sobre o seu corpo, da mesma forma o marido não tem direito sobre o seu corpo. A mulher tem direito sobre o corpo do marido, da mesma forma que o marido tem direito sobre o corpo da mulher. Mas ambos têm que se relacionar com consentimento mútuo. E caso um do casal, uma das partes, resolva se afastar para um período, para oração, jejum, tem que haver um consentimento mútuo. Porque às vezes o marido se afasta, a esposa se afasta da forma, se isola espiritualmente por questões pessoais ou particulares, sem falar, tem que pedir o consentimento, sem conversar com o marido para pedir seu consentimento. E o mesmo acontece com o marido sem falar com a esposa para pedir seu consentimento. Isso gera problemas. Esses problemas acabam dando vazão à carne, onde deveria ser algo espiritual, acaba dando vazão à carne, porque se não houve consentimento, não houve um acordo, né? Como diz a palavra de Deus em Amós 3:3, podem dois andarem juntos se não estiverem de acordo? Então, como o casal vai andar junto se não estiver de acordo, se não houve consentimento das partes? E isso é muito importante, até nós trazemos para a nossa vida. A autoridade mútua, consentimento mútuo, indissolubilidade, refere-se ao apóstolo que orienta não desfazer o casamento. Autoridade mútua, eu já falei. Então, aí vamos falar um pouquinho sobre a idolatria. Que os irmãos lá em Corinto estavam comendo coisas sacrificadas a ídolos. Muitas vezes iam nos templos pagãos para se alimentar de coisas sacrificadas a ídolos. Aí tem até algumas questões de que eu posso comer isso, eu não posso comer aquilo. Às vezes até tem discussão na escola dominical ou em assuntos, né, quando nós estamos conversando entre os servos de Deus. Mais ou menos assim, eu posso comer carne, não posso. Essa carne foi sacrificada a ídolos, não foi que sacrificada. Enfim, vou te dar um exemplo. Se você for um açougue, chega lá no açougue, você vai comprar carne, você não precisa perguntar ao açougueiro se aquela carne foi sacrificada, se foi oferecida a algum ídolo ou não. Você não precisa perguntar. Não se faz necessário. Porque Deus conhece o seu pensamento, conhece o seu coração. Então, chegou lá, comprou, chegou para casa, fez, a vida seguiu. Normalmente, obviamente, tudo que entrar na sua casa, você tem que consagrar ao Senhor. Tem que orar pelo alimento que entra na sua casa. Tudo que entra na sua casa, alimento, roupa, seja lá o que for, você tem que orar, consagrar ao Senhor. É um dever, é um cuidado que nós, servos de Deus, precisamos. Mas não precisa. Aí existem questões. Eu posso comer isso, aquilo que foi sacrificado ao ídolo? Não. Se você souber que foi sacrificado a ídolos, não coma. Mas se você não souber, coma sem nenhum problema. Agora, preste atenção para que a pessoa que às vezes você está querendo evangelizar tem que tomar esse cuidado. Porque se você for comer alguma coisa e for escandalizar teu irmão, não faça. Ou se você for beber alguma coisa e for escandalizar seu irmão, não faça. Exemplo, bebida alcoólica não é bom para a nossa vida, porque não agrega em nada na nossa vida. Vai nos tirar do sério, vai nos tirar a nossa consciência, vai tirar a nossa razão, tira os nossos reflexos, não vai te agregar em nada. Então, essas questões. Vinho. Posso beber vinho ou não posso beber vinho? Aí algumas até defendem, Timóteo bebeu vinho, mas qual era o contexto que Timóteo, né? Que Paulo até aconselhou Timóteo para beber vinho, né? Um cálice de vinho. Qual era o contexto?
Então eu, como servo de Deus, devo beber vinho. E se eu quero beber vinho, por que eu tenho que beber vinho? Esse vinho fermentado, com um alto teor alcoólico, ou então que seja de uma excelente carta de vinhos, enfim. Mas qual é a real necessidade de eu beber vinho? Isso vai me edificar o que a minha fé? Isso vai me fortalecer, vai me aproximar mais de Deus ou vai me afastar de Deus? São questões que você tem que resolver perguntando, consultando exatamente, consultando o Espírito Santo. Tem questões que você não precisa nem procurar a sua liderança para resolver. É você e Deus. Fala, quando eu estiver bebendo vinho, eu vou conseguir glorificar o Senhor? Eu vou glorificar o nome do Senhor fazendo isso? E se eu fizer isso na intimidade do meu lar, eu posso fazer isso também quando estiver em público, no almoço de família, alguma coisa assim. Se eu fizer isso no almoço de família, tomar um cálice de vinho, que seja, almoço de família, será que eu vou constranger o povo de Deus? Vou expor o povo de Deus aos câmbulas? Pensa nisso antes de tomar essas decisões também. Aí vamos falar um pouquinho sobre Paulo vai falar um pouco sobre a desordem na ceia do Senhor. Porque a ceia do Senhor é um memorial que nós sabemos, mas aquele povo que eles se ajuntavam para comer, né? 1 Coríntios 11 fala sobre isso, sobre a ceia do Senhor. Eles se juntavam para comer como se fosse algo, assim, como se estivesse acabando. E tinha uma divisão ali entre os pobres e os ricos. Os ricos, que tinham um poder aquisitivo melhor, eles pegavam os melhores lugares, as melhores alimentações e comiam até a exaustão. E os pobres ficavam separados. Havia uma divisão ali. E os pobres comiam não os restos dos ricos, mas a sua comida, que não era tão bonita assim. Ou seja, você vê uma pessoa comendo muito bem, se alimentando de comidas magníficas na sua frente, e você, com a sua comida humilde, tem vontade de comer aquela comida magnífica e não pode comer. E as pessoas falando, né, pregando um amor. Que amor é esse que eu não consigo compartilhar, que eu não consigo dividir o meu com o meu próximo? Será que é amor mesmo? Pode ser amor, mas não ao próximo, não amor que Jesus falou, que Deus nos ensina, mas amor à carne, às coisas carnais, aos prazeres carnais. Pode ser um amor que, na verdade, nós sabemos que o nome não é bem esse. Aí Paulo ele orientava as pessoas, até chamava atenção, exortava a eles a respeito disso. Porque a ceia do Senhor, quando se juntavam para comer, para ceiar, tem um significado espiritual mesmo que nós temos hoje em dia, para lembrar o corpo de Jesus, o sangue de Jesus foi derramado por nós, é um cerimonial para que nós não venhamos a esquecer o sacrifício feito na cruz. E eles estavam fazendo qualquer coisa, menos lembrando esse sacrifício. Aí Paulo ensinou que a igreja, que é a ceia do Senhor, era primeiro uma ordenança de Cristo, que ele mesmo havia recebido a ordem de ministrar a ceia e que desejava ensinar cada crente aquela celebração. Que diz assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças ao partido, dizendo, tomai e comei, este é meu corpo que é partido por vós, fazei isso todas as vezes que comerdes esse pão em memória de mim. E assim vai. E esse memorial é importantíssimo, era importante o povo de Corinto saber isso, da igreja de Corinto, e fundamental importância nós termos essa consciência, que a ceia do Senhor é um memorial, não é para ninguém ir para lá comer, beber, se embriagar, não, é um memorial porque principalmente tem um valor espiritual muito grande. A ceia do Senhor não tem um valor material, é um valor espiritual muito grande, que nos prepara, nos aumenta a nossa visão para a volta de Jesus. E também nós podemos olhar para o sacrifício que Jesus fez por nós, por nossa vida. E Paulo esclareceu aos irmãos que a ceia do Senhor era evangélica e profética, como já foi dito aqui. E aí aqui no capítulo 2, na página 97 aqui do nosso livro, fala assim, a busca pela unidade. A segunda parte da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12 até o 16, que tem como tema central a unidade na Igreja de Cristo, tinha como objetivo a solidificação espiritual da igreja cristã na cidade de Corinto. A unidade no uso dos dons espirituais. Aí Paulo vai falar um pouco, vai falar bastante para ele, vai falar, vai pregar, vai ensinar sobre os dons espirituais. Nós sabemos porque pelo Espírito foi dado a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito
os dons de curar, e a outra a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outra o dom de discernir os espíritos, e a outra a variedade de línguas, e a outra a interpretação de línguas. Qual é o seu dom? Tem um dom? Dois? Ou mais? Pode buscar. Se você tem dois, pode buscar o terceiro, o quarto, o quinto, assim, até os 9 dons. Não tem Deus, não tem nenhuma recomendação por parte de Deus para você não buscar, para você não obter todos. Então, busca o Senhor, ore ao Senhor, que certamente Ele considerará o desejo que há em seu coração. Aí Paulo esclarece aos Coríntios que Deus concede diversos tipos de dons para aqueles que o buscam, sendo que Ele dá como e quando quer, segundo a sua vontade. O propósito dos dons são para manifestar a graça e o poder do Espírito Santo sobre o povo de Deus, ajudar na edificação da igreja, do evangelho aos perdidos, fortalecer e edificar espiritualmente a igreja e guerrear contra Satanás e as potestades do mal. Aí vai falar um pouquinho sobre o dom da palavra, da sabedoria, significa revelação. Sabe aquelas pessoas que você pega uma passagem bíblica, um versículo, um capítulo, sabe, discorre aquilo de tal forma que você fala, meu Deus, como é que estava isso? Estava tão perto de mim e eu não consegui perceber, né? Eu não consegui receber. Isso é um dom. Quando você prega, eu não vou nem falar que é pregar bem, né? Porque esse termo de pregar bem é um pouco complexo de você falar. Mas quando você prega, quando você tem uma boa desenvoltura na pregação da palavra do Senhor, isso é um dom. Tem pessoas que têm, outras pessoas não têm, mas isso não merece um, nem desmerece o outro. A palavra sabedoria significa, palavra sabedoria significa revelação dada por Deus para a solução de problemas e conflitos por meio de palavras sábias e edificantes. A pessoa sabedoria, a gente tem que buscar isso aí. O dom da palavra de sabedoria, o dom da palavra da ciência, conhecimento, também classificado como dom de revelação, significa ação do Espírito Santo na mente do cristão. O dom de cura, pessoas que oram e as outras que recebem a oração são curadas. Dom de operação de maravilhas, quando o Espírito Santo ocorre, age de maneira grandiosa e sobrenatural, e vendo as pessoas ficarem maravilhadas. Dom de profecia ou de fala, nós sabemos o que acontece quando as pessoas profetizam dentro da igreja e alguém profetiza e alguém vai e traduz para a igreja, edifica a igreja, é um dom maravilhoso. O dom de discernir os espíritos também é um dom muito bom, serve muito para ajudar a igreja. O dom de variedade de línguas, tem pessoas que têm várias línguas, né? Línguas diferentes. Variedade de línguas é um dom também que é muito importante. O dom de interpretação de línguas, alguém fala e outro interpreta, é lindo também você ver esse dom. Aí tem aqui na página dons de revelação classificados como palavra de sabedoria, palavra da ciência, discernir o espírito. O dom da fala, profecia, variedade de língua, interpretação de língua. Dom de poder, dons da fé, dom de curar, operação de maravilhas. Aí fala o princípio da unidade, que nós temos aqui na página 99, nós temos um só corpo, mas vários membros. Mas um só corpo, vários membros e um só espírito. Aí Paulo vai discorrer um pouquinho sobre essas questões que todos nós, como membros do corpo de Cristo, somos igualmente importantes. Mas